Olá, bem-vindo ao canal No Meio do Grid. Esse ano maluco que foi 2020 com a pandemia, a gente acabou até esquecendo que é o último ano da década, 2011 a 2020. E aí eu pensei em fazer um vídeo aqui para o canal dizendo quem que são os melhores pilotos da Fórmula 1 na década. Mas acho que não ia ter muita emoção porque o Hamilton foi 6 vezes campeão em 10 anos. Aí o Vettel foi 3 vezes, 2011 e 2013. Então nem para o segundo lugar teria muita emoção. Então, resolvi fazer a lista aqui dos melhores pilotos sem títulos da década na Fórmula 1. Para escolher o melhor piloto que nunca foi campeão nessa década, eu criei um ranking, uma pontuação que eu estou detalhando aqui na descrição. E essa pontuação leva em conta o número de pódios, 3 pontos para cada pódio, 5 pontos para cada vitória, e a pontuação também conforme a posição dele no campeonato de primeiro a décimo, primeiro não, né, de segundo a décimo, levando em conta a pontuação, exatamente a pontuação da Fórmula 1, 25, 18, 15, né? Tem as suas distorções, pilotos que correram na Mercedes, na Red Bull, vão ser favorecidos, porque chegaram bem, subiram, pódio, subiram no pódio, e outros pilotos que ficaram na Renault, na McLaren, talvez fiquem um pouco para trás. Mas é o que eu tentei ser imparcial nessa lista. Foram 22 pilotos que ou chegaram num pódio ou entre os 10 primeiros. Desses, 17 pilotos subiram ao pódio e 8 pilotos ganharam corridas. Tem, por exemplo, o Maldonado que ganhou uma corrida, mas nunca ficou entre os 10 primeiros. Vamos para os 10 primeiros colocados. Eu já destaco que na 10ª posição tem um piloto que eu não colocaria numa lista ali espontânea, né? Que é o Alexander Albon, que ficou na 10ª posição porque ele terminou um campeonato em oitavo, outro campeonato em sétimo, correndo de Red Bull, claro, isso favoreceu, né? E ficou na 10ª posição nessa pontuação que eu usei. Vou passar rapidamente os próximos ali. O nono colocado, Carlos Sainz, da McLaren, está indo para a Ferrari, e que foi também piloto da Red Bull e da Toro Rosso. O Carlos Sainz terminou 2 temporadas, as últimas 2 temporadas, na 6ª posição no Mundial. O 7º colocado é o Grosjean, o 8º colocado, aliás, é o Grosjean, que ficou 10 vezes no pódio, subiu 10 vezes no pódio, piloto que se aposenta, né, depois de um grave acidente, termina a sua carreira, mas ele seria o 8º melhor da década. O 7º melhor da década, o único brasileiro dessa lista, o Felipe Massa. Não ganhou corridas nos últimos 10 anos, nas últimas 10 temporadas, né? Já se aposentou também da Fórmula 1, mas em 2011, 2015, correndo de Ferrari, depois de Williams, ele terminou as temporadas em sexto. Isso contou além também das 8 vezes que ele subiu ao pódio. O 6º colocado, aí uma injustiça também desse ranking, que seria um piloto, se a gente fosse pensar um piloto para estar lá mais para frente, é o Charles Leclerc. Conta contra ele o fato de que o Leclerc chegou já no final da década na Fórmula 1, só que é um piloto que já venceu 2 vezes, outras 10 vezes subiu ao pódio e terminou em 2019 o campeonato na 4ª posição. Então vamos para o top 5, os 5 melhores pilotos sem título da década. Lembrando que sem título aí também tirei o Alonso, o Raikkonen, pilotos que foram campeões nas décadas anteriores. O 5º colocado, olha só, é o Sérgio Pérez, o piloto mexicano que só ganhou uma corrida agora em 2020. O piloto ele vem bem nos campeonatos desde 2012. Ele foi 10º em 2012, depois 2014 também. Ficou ali na 7ª posição do campeonato 2016, 2017, já correu de McLaren, depois de Racing Point, depois de Force India, agora Racing Point. Então, ele tem sempre ali aparecido entre os primeiros colocados, já ganhou uma corrida, outras 9 vezes foi para o pódio, é o 5º melhor nessa pontuação. O 4º colocado é um australiano, o Mark Webber, da Red Bull. Conta contra ele o fato de ter se aposentado no comecinho da década, em 2013, mas em 2 temporadas ele terminou na 3ª posição também, chegou a peitar o Vettel na própria equipe e venceu 3 corridas, outras 19 vezes subiu ao pódio. Vamos então para os 3 primeiros colocados. Outro australiano aparecendo nessa lista, Daniel Ricciardo, que talvez a gente até esqueça, né, quando vai fazer uma lista dos melhores pilotos. Ele é bom piloto, mas não é tão lembrado assim. O Ricciardo ganhou 7 corridas, mais 24 vezes subiu ao pódio. E desde 2014 e 2016 ele foi o 3º colocado no campeonato, tudo isso conta pontos. E na última temporada ele foi o 5º colocado já pela Renault e agora vai de McLaren.
O vice-campeão, vou até acabar tirando um pouco a surpresa do campeão, né? Mas o vice-campeão, o segundo colocado nesse ranking é o Max Verstappen, holandês, que ganhou 10 corridas, mais 32 vezes subiu ao pódio, portanto 42 pódios aí na carreira. De 2016 para cá, sempre entre os 10 primeiros do campeonato, e nas últimas 2 temporadas ele foi terceiro colocado, o piloto Max Verstappen ficando, portanto, na segunda posição. Você já deve estar imaginando que o primeiro colocado nessa pontuação que eu criei é o Valtteri Bottas, piloto finlandês, piloto que correu de Williams e Mercedes, então não foi só Mercedes na vida dele, né? Ele também correu de Williams, foi lá em 2014 e 2015, ele foi o quinto colocado no campeonato. Então, a gente compara muito ele com o Hamilton, foi vice-campeão 2 vezes do Hamilton, mas ele está desde 2014 entre os primeiros colocados. E ele tem 9 vitórias, até uma menos do que o Verstappen na década, mais 47 pódios além dessas 9 vitórias, então seriam 56 pódios, né? Então é muita coisa, muito pódio. Merece também essa pontuação. Valtteri Bottas, portanto, é o melhor piloto da década entre os réis mortais que não sabem o que é ser campeão da Fórmula 1. E você, o que você acha? Quem que você escolheria o melhor piloto da década entre aqueles sem título? Eu, se fosse escolher sem pontuação, sem nada, Max Verstappen, o melhor piloto, mais arrojado, aquele que se arrisca mais desde Toro Rosso, nos primeiros anos da Red Bull, sempre foi um piloto muito eficiente. O segundo colocado ali, o Leclerc, o Ricardo, Bottas, talvez ali, terceiro, quarto lugar, seriam as minhas escolhas sem pontuação, que eu repito também, essa pontuação tem as suas limitações, os seus defeitos também, mas é uma tentativa relativamente imparcial de escolher o melhor piloto da década. Deixa aí seu comentário e até o próximo vídeo. Tchau!